Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 136. Bárbara diz a Camilo que irá preparar seu divórcio com Lovely. Camilo fica surpreso. Bárbara diz que Camilo deve ter o cuidado de não engravidar Lovely. Camilo diz que é um homem cuidadoso. Bárbara pergunta se ele foi cuidadoso com Aurora. Camilo diz que sim e pergunta a Bárbara o que aconteceu com aquela caipira. Bárbara diz que eles alcançaram seu êxito. Aurora foi embora e Santiago foi para Florência. Camilo diz a Bárbara que quer que Santiago esteja em seu casamento, para que ele se dê conta de que quem domina as mulheres é ele. Em pensamento, Bárbara chama Camilo de desprezível. Fernanda diz a Franco que terá que convencer Gonçalo, que pensou melhor e se arrependeu de ter falado tudo aquilo sobre Bárbara. Franco questiona Fernanda o que fará quando tudo isso chegar ao fim. Fernanda diz que pensou em viajar para longe, mas reitera que não fará isso, mas sim irá cuidar de Liliana e terminar o projeto do centro comunitário. Fidélia revela a Aurora que um homem chamado Bruno Fred a procura e traz notícias de Santiago. A Aurora fica empolgada. Disfarçado de Bruno Fred, Jacó mente para a madre e diz que é professor de Santiago. Fernanda se retrata com Gonçalo e lhe pede que ignore sua demissão. Gonçalo fica feliz e diz que essa notícia o agrada. Fernanda supõe que o pai esteve chateado com tudo que ela disse. Gonçalo explica que não ficou chateado, mas viveu horas de angústias. Fernanda diz que tudo que faz é pensando no bem-estar da família. Gonçalo pede perdão a Fernanda por estar preocupado com suas coisas e não lhe dar a atenção que merece. Fernanda diz que pensou melhor na divisão dos bens feita por Gonçalo e o apoia em deixar 60% para Bárbara. Gonçalo se levanta, a agradece pela compreensão. Fernanda diz que foi pensando no melhor para sua família que reconsiderou. Mais tarde, Fernanda diz a Gonçalo que acha que ele não deve esperar mais tempo para ceder os bens a Bárbara. Gonçalo explica que não é muito tempo, só os meses que faltam para que nasça o filho de Aníbal e Priscila. Fernando o orienta a não esperar e fazer isso de uma vez. Gonçalo a questiona por que tanta pressa. Fernanda explica que Gonçalo não deve fazer Bárbara esperar. Em particular com Aurora, Jacó diz que Santiago não para de falar nela. Aurora o questiona se está apaixonado por ela. Jacó garante que sim e reitera que Santiago lhe enviou uma carta. Bárbara entra na sala de Gonçalo e Gonçalo lhe comunica que Fernanda lhe disse uma coisa que ele gostaria que ela escutasse. Fernanda observa Bárbara atentamente. Ansiosa, Aurora pergunta pela carta. Jacó diz que a esqueceu no carro e pede a Aurora que o acompanhe até lá. Fernanda diz a Bárbara que acabou de falar para seu pai que concorda que ele dê 60% dos bens a ela. Bárbara fica chocada. Gonçalo pede a Fernanda que continue. Então Fernanda diz que pediu a Gonçalo que transfira os bens a Bárbara o quanto antes e não a faça esperar. Bárbara fica emocionada e diz que é muita generosidade por parte de Fernanda. Bárbara abraça Gonçalo. Gonçalo pega o telefone e diz que entrará em contato com Eusébio para que transfira a Bárbara imediatamente os bens. Aurora fica temerosa em acompanhar Jacó. Para atraí-la, Jacó diz que na carta possui algumas fotos. Aurora fica ansiosa e decide acompanhá-lo. Irmã Fidélia resolve ir com Aurora até o carro de Jacó. Sozinha em sua sala, Fernanda diz que se Bárbara não conseguir resgatar Liliana antes que Bárbara tome posse dos bens, o trabalho e esforço de seu pai para sustentar a empresa irá todo para o lixo. Nesse instante, Bárbara entra na sala de Fernanda e pede a ela que convença Camilo que foi Gonçalo que quis ceder os bens, para que ele não pense que foi por influência dela que ele quis ceder. Fernanda diz que fará isso, mas reitera que quando Liliana aparecer, Bárbara irá para longe e ela não irá querer vê-la nunca mais. Bárbara pergunta a Fernanda se ela está querendo mostrar as garras e a confronta sobre onde está a Fernanda dócil e obediente. Fernanda diz que desapareceu quando descobriu quem é na verdade Bárbara Greco, uma mulher que é infiel com o marido da própria enteada. Bárbara fica impressionada com a acusação de Fernanda. Fernanda diz que Bárbara não vai negar. Bárbara pergunta como Fernanda pretende usar essa informação. Fernanda diz que não contará ao seu pai, pois se preocupa com ele e reitera que a vida dele é mais valiosa do que desmerecer o tipo de mulherzinha que Bárbara é. Cínica, Bárbara diz que Fernanda é mais inteligente do que imaginava. Fernanda pede a Bárbara que saia de sua sala. Jacó convence Fidélia e Aurora a entrarem em seu carro. Ao procurar a carta, ele alega não a encontrar. Nesse instante,
seu cúmplice entra no carro armado e faz as duas reféns. Por telefone, Bárbara diz a Franco que não sabia que ele possuía tanta influência sobre Fernanda, e apesar da mesma tê-la confrontada por outras razões, o importante é que Franco conseguiu convencê-la, e não lhe resta outra saída a não ser confiar nele. Franco fica satisfeito. Fernanda entra em contato com o médico de Gonçalo e pede a ele que seja sincero e lhe revele o real estado de seu pai. Bárbara entra em contato com Adriano, que lhe conta que estão em meio à operação. Nesse instante, Adriano avista o carro de Jacó e diz a Bárbara que acredita que Aurora acaba de chegar. Bárbara fica ansiosa e diz que irá aguardá-lo. Adriano recrimina Jacó por ter trazido junto a irmã Fidélia. Jacó explica que não houve outro jeito. Adriano pede a Jacó que lhe traga Aurora. Aurora fica temerosa em descer do carro. Jacó diz que se quisessem fazer algo de mal a ela, já teriam feito. Aurora resolve descer. Minutos depois, Aurora questiona Jacó quem é aquele homem. Nesse instante, Adriano se vira. Aurora fica chocada ao vê-lo.